Bem, mesmo se tivesse a prioridade hoje estar aqui. Eu só queria trazer para vocês um elemento importante, já que o Felipe trouxe para nós também um dado, né? Eu gostaria de apresentar para vocês algo que nós já temos há muitos anos, mas que infelizmente, por algum motivo, ou melhor, pela clareza de postura política. Tá? Nós precisamos ter claro que o reitor ou a reitora tem que ter postura política. E tem que ter conhecimento, e tem que acreditar naquilo que está fazendo, naquilo que quer fazer. Então, quando nós temos um perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das Universidades Federais Brasileiras, produzidos pela Andifes, mas em nenhum momento esse documento é objeto de quaisquer tipos de discussões institucionais, nem mesmo nos seus órgãos máximos, que é o Conselho Universitário, é porque nós temos aqui a falta da clareza de postura política e daquilo que deve ser prioridade enquanto política institucional. Então, nesse sentido, né, o que eu volto a dizer da importância de nós termos clareza sobre as discussões a nível nacional em relação às políticas públicas para a educação. Nós precisamos ter claro, né, que não é uma subserviência que deve se estabelecer, mas é uma relação, né, de contribuição e ao mesmo tempo de reflexão. E isso é muito importante para garantir o direito, e aí eu diria aqui, né, atacar com garra, né, como disse o Frei, em relação à questão da exclusão dos negros das universidades brasileiras. E não só das universidades brasileiras, mas eu diria mais, né, de todos os espaços sociais onde, né, nós temos um apartheid, mas esse apartheid não é aquele que existe na África do Sul, né, que existia na África do Sul, onde se estabelecia negro não entra, mas aqui nós temos um apartheid já apontado por vários livros, e aqui eu não vou me perder, porque sei que estou falando para estudiosos, né, para pessoas que trabalham nessa área, mas queria citar o livro da Lilian Moritz Schwartz, na área da história, que é o Espetáculo das Raças. Esse livro foi definidor, né, eu trabalho com a história da história. O primeiro texto que eu li, e que foi muito importante para a minha percepção, foi em 1980, quando eu li um texto da Silvia Renault Lara, da Unicamp, onde ela discutia a produção historiográfica em torno dos negros, e eu dizia naquele momento o quanto era importante que isso chegasse ao ensino fundamental e médio, pela importância da desconstrução dos preconceitos, fundamentado em estudos em que mostram como os negros, no primeiro momento na história, a abolição da escravatura era da responsabilidade, né, da princesa Isabel, depois, né, passam a ser dos favoráveis à libertação dos escravos, à abolição da escravatura, e depois, né, mas os negros eram excluídos desse processo como sujeitos. E isso constituiu gerações. Então, o que eu costumo dizer é que as áreas mais tecnológicas, né, por exemplo, na engenharia, o avião representa, né, um erro no avião. Na construção de um avião, representa a morte imediata. O avião cai e você morre. Nas áreas das ciências humanas, naqueles que discutem com a formação do cidadão, da subjetividade política de cada um e cada um, representa a morte de gerações e a construção de preconceitos e preconceitos que depois nós temos que lutar continuamente pela desconstrução. E eu estou falando aqui de um outro lugar, né, porque junto com os negros, as mulheres nesse país também foram excluídas dos espaços de empoderamento durante muitos anos pelo fato, baseado inclusive, como foi feito com os negros no século XIX, né, no cérebro, por dados científicos que nós sabemos foram construídos social, política e historicamente e culturalmente. Então, o que é importante a gente considerar nisso tudo, né, é a importância da desconstrução de forma sistêmica, como disse o professor Dilvo, nos vários espaços educacionais. E isso passa, sim, pela produção do conhecimento que temos nessa instituição, que não deve ficar apenas aqui, né, mas deve ser capilarizado para todos os demais ensinos dessa instituição, e nós estamos fazendo, né, já muita coisa, mas precisamos fazer mais, com certeza. Tenho muitas dúvidas em relação ao Enem, e vou deixar claro porque tenho dúvidas em relação ao Enem. Quando foi estabelecida pelo governo federal a ideia de que a Universidade Federal de Santa Catarina deveria adotar o Enem, eu dizia, é trocar 6 por meia dúzia. Porque da mesma forma que o nosso vestibular não tem especificidades em relação à questão dos negros, nós também temos a criação de um sistema nacional que tem como padrão único determinado tipo de saber. Portanto, quem está a possibilidade da diversidade, quando se tem um único poder centralizado que define quais são os elementos essenciais numa prova nacional, você pode, a partir daí, definir, né, o que aprender e o que deixar de aprender na sociedade brasileira. E isso é muito importante que a gente faça essa reflexão. Então, quando nós temos o Enem, um outro dado importante. O Enem
em algumas avaliações, está relacionado às políticas de centros de excelência. E aí nós entramos na meritocracia. Por quê? Porque há a possibilidade dos estudantes com melhores notas escolherem as melhores universidades. Nós, diretores e diretoras do centro de ensino, quando discutimos, nós apontávamos, eu especialmente apontava, o que será dos negros, mas especialmente a gente lembrou de uma questão muito importante, que são os pequenos agricultores do Planalto catarinense, em que nós nos perguntávamos que com uma bolsa de R$360 na Universidade Federal de Santa Catarina, como será possível a um estudante manter-se numa cidade como Florianópolis sem ter o apoio e a solidariedade de uma rede familiar e de amigos? Como pensar, ou seja, o que significará para este aluno quando alunos de outras instituições terão condições de escolher os cursos da Universidade Federal de Santa Catarina, entre eles medicina, engenharia mecânica, odontologia, e o que vai representar para esse aluno que queria fazer agronomia, mas agora as vagas estão preenchidas porque Florianópolis, afinal de contas, é vendida como um dos espaços mais belos do Brasil atualmente? Então, uma das questões que nós discutimos era o que representa para esse aluno ter que ir fazer agronomia em São Paulo, na Bahia ou em Sergipe. A mobilidade, nós sabemos, já existe. Quando os alunos querem fazer, eles fazem. Mas uma outra coisa é você impor essa mobilidade. E isso, na minha avaliação, é muito sério, porque nós não temos garantia de que o Plano Nacional de Assistência Estudantil seja efetivamente compatível com as necessidades da nossa comunidade. E, com certeza, o Enem também não tem uma relação direta com a defesa das cotas. O que pode acontecer é bônus. Porque cotas, pela forma, pelo sistema, vamos pensar no sistema Enem, o que ele significa? É a ideia da democratização do acesso. E é a ideia de tratar diferentes como iguais. Então, mais uma vez, eu quero registrar a importância de nós nos posicionarmos enquanto instituição. De nós termos a postura política de perceber esta questão como prioridade. E, principalmente, dar condições, hoje na UFSC, por que nós temos evasão? E não é evasão quando você lê o relatório de atividades da universidade e você vê lá num item bolsas, que não foi considerado nenhum tipo, na questão das bolsas para extensão. Não estamos encontrando porque não encontramos alunos que com condições meritocráticas para assumir o projeto. Eu acredito que a oportunidade deve ser dada independente, porque antes do conhecimento vem a questão social, que é muito séria, porque nós somos uma universidade pública que recebe muitas pessoas e é um espaço de construção e de aprendizado. Então, estou sendo rápida porque ele me falou para falar, vou parar por aqui, mas é isso para dizer da importância de nós termos claro que para fazer transformação nós temos que ir além do discurso e além de dizer de que vamos fazer, mas nós precisamos ter estratégias e assumir a postura política de entender que essa universidade é uma universidade social e não uma universidade de excelência. É a escolha que vamos ter que fazer ou construir juntos. Quando nós queremos ter uma universidade aos moldes de uma universidade americana ou inglesa, nós já estamos desconsiderando a realidade social, política e econômica no Brasil. E isso é muito sério.